Olá, eu sou Douglas Domit, falar mais um pouquinho de Petit Lenormand. Hoje eu vou escolher falar um tema sobre tarô e Petit Lenormand. Existe muita controvérsia, muita gente falando de tarô, fala de Petit Lenormand, porque o tarô é isso, mais profundo que o Petit Lenormand. O Petit Lenormand é fofoqueiro, né? O baralho cigano é fofoqueiro e o tarô não. Como é que funciona essa dinâmica? Eu tenho uma formação muito sólida nas duas coisas, tanto no tarô quanto no Petit Lenormand. Eu trabalho profissionalmente com eles desde 2003, né, e estudo desde a década de 80 que eu estudo tarô e Petit Lenormand. Então, falar um pouquinho, dar minha opinião, um pouquinho da vivência que eu tenho na clínica desses dois oráculos, tá? O que eu vejo? Eu vejo a linguagem dos dois é diferente. Não que eles sejam um mais profundo e outro menos que o outro. Você pode tanto filosofar e realmente a questões muito profundas com o Petit Lenormand, como com o tarô. Tá? Vai depender muito da tua formação e do teu enfoque. É o cartomante que vai dar essa diferença. Tá? Mas eu vejo que o tarô ele tem um enfoque muito mais de dentro para fora do que o contrário. Ele vai trabalhar muito o mental e o espiritual da pessoa, como ela está conectada com o universo, como que está a mente dela, e a partir dessa conexão, como a realidade dela está em volta dela. O tarô ele trabalha muito nesse sentido. E o Petit Lenormand, eu vejo que ele trabalha de uma forma diferente. Ele vai trabalhar muito do que está acontecendo em volta do cliente, da realidade, como isso está mexendo com ele, como ele está perante essa realidade. Mas os dois vão chegar nas mesmas conclusões. Você vai ver no Petit, tanto no tarot como no Petit Lenormand, o plano mental do cliente, como ele está conectado espiritualmente, como ele está vivendo a realidade dele. Então isso, os dois oráculos vão atingir isso, tá? Aqui eu pus um jogo aqui do Petit Lenormand com Esmeralda Lenormand, né? Para a gente poder falar um pouquinho aqui, tá? Aqui eu com Esmeralda Mini, né? O pequeno, né? Para a gente poder caber os dois jogos aqui. Eu fiz esse jogo de tarô aqui com o Maria Célia Tarô, né? Da US Games, tá? Esse é da Carla Souza, do Esmeralda da Carla Souza, tá? Para a gente falar um pouquinho dessa diferença. Então o tarô ele vai ter essa diferença de que as cartas elas vão estar existe uma conversa nesse método, né? Existem as casas que têm afinidades, que são do mesmo elemento, que vão estar falando, por exemplo, do plano mental do cliente, então você vai ter a 1, a 3 e a 9, que vão estar falando nesse sentido. As casas que vão formar o triângulo profissional dele, financeiro, né? Que seria a 2, a 6 e a 10. Então você vai ter esse diálogo entre as cartas, mas não é um diálogo como acontece no Lenormand. O Lenormand, esse diálogo é mais profundo. Você vai ter no Lenormand o contexto em volta do consulente e o que está longe do consulente. Vamos supor que o consulente seja aqui, a consulente, né? Seja a carta 29 aqui. Então você vai olhar o que está em volta dela, né? Até duas casas, definindo a situação do momento dela, e você vai olhar o que está longe também, dando indícios do que está acontecendo com ela, de como estão os pensamentos dela. Acima dela vai estar o plano mental dela, como ela está sentindo, como ela está se conectando espiritualmente, e longe dela vai estar dando detalhes do que ela precisa ver. E isso você vai trabalhar em várias áreas. E essa conversa das cartas do Petit Lenormand, ela vai ter uma conversa direta entre uma carta e outra. No tarô, não. No tarô existe a definição maior, a direção maior no arcano maior, né? E o arcano menor vai trazer a manifestação no plano físico desse arcano maior. Então são processos diferentes, né? A gente tem o hábito de ver muita gente simplificando muito o Lenormand, colocando ele de uma forma muito simples. Na realidade, eu acho o Lenormand mais difícil de se aprender do que o tarô. Porque o tarô ele tem uma direção simbólica. Você vai ter, por mais que tenha mais de 3.000 tarôs editados, né, você vai ter sempre uma direção. O enforcado nunca vai ser uma conquista. Ele vai sempre falar em obstáculos. Não adianta se você coloca o enforcado com o pé direito, com o pé esquerdo, se você coloca o enforcado sorrindo ou chorando, ele vai estar falando sempre de uma dificuldade material. Não adianta você mudar nos tarôs aí a característica. Então existe essa direção simbólica, ela é sempre nos tarôs igual. Você vai ter, claro, as visões dos arcanos menores, principalmente, dos cabalistas e dos simbologistas, vão ter algumas cartas que vão diferenciar. Mas a direção simbólica do jogo é igual. É como o Ney sempre fala pra gente, né? Essa diferença dos cabalistas e dos simbologistas é como se você mudasse uma sala de lugar. O sofá, em vez de ficar ali, o sofá fica lá. Mas no todo vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma forma de trabalhar.
Então, independente, o tarô ele vai sempre trazer essa direção simbólica muito forte, independente do baralho que você use. E ele vai funcionar dentro dessa dinâmica do tarô de métodos. Ele vai trabalhar com métodos, metodologia. O Lenormand, ele trabalha com conversa entre as cartas. As cartas vão bater um papo muito grande aqui, essa conversa vai ser muito grande. Quando a gente analisa a consulente aqui, a gente analisa todos os jogos, como todas essas cartas vão estar influenciando essa consulente. Desde a âncora que está lá do outro lado na mesa, até a carta mais próxima ao cavaleiro aqui. Quando a gente pega um tema dentro dessa mesa, por exemplo, o dinheiro que está aqui, eu vou olhar todas as cartas em relação ao dinheiro. A posição do consulente em relação ao dinheiro, a posição da âncora em relação ao dinheiro, a posição do sol em relação ao dinheiro, tudo isso vai me dizer como está essa situação financeira da pessoa. Então o diálogo com o Lenormand aqui vai ser muito diferente do diálogo que a gente vai ter com o tarô aqui. São visões diferentes. Tanto que a gente pega uma pessoa, por exemplo, que pega o Lenormand, que é um tarólogo, que está habituado com esse tipo de olhar para as cartas e pega o Lenormand, ele tende a tarotizar o Lenormand. E são formas diferentes de trabalho. São formas diferentes de você olhar as cartas. São metodologias diferentes. Claro que você pode olhar isso aqui dentro de uma visão simbólica, dentro de uma visão não tradicional do Lenormand e fazer do Lenormand como se fosse um tarô. Né? Você vai poder jogar esse jogo aqui dentro de uma mandala, vai funcionar da mesma forma. Mas a tradição do Lenormand, ela fala desse diálogo entre as cartas. Né? São as cartas de conversação, como eram chamadas, né? Que não é só o Lenormand. A conversação no sentido de que conversam uma carta com a outra, elas dialogam entre elas aqui. Nesse sentido que são cartas de conversação. Então, por exemplo, a Sibila Italiana tem essa mesma pegada, o Keeper tem essa mesma pegada. Existem outros baralhos que também vão ter uma pegada parecida com o Lenormand. Né? Assim como o tarô, você tem o tarô que tem essa estrutura metodológica dele. Né? Você tem, por exemplo, o Symbolon, ele vai se encaixar muito bem também de um trabalho que é outro baralho muito bonito, muito bacana, que ele também vai ter uma metodologia, ele vai trabalhar com uma metodologia similar do tarô, né? E vai ser um trabalho muito legal também, tá? Então eles têm essas visões diferentes. Ah, qual que é melhor? Não existe o melhor. Qual que a gente se adapta mais para um trabalho realmente oracular ou terapêutico, né? Como você se sente à vontade jogando. Cada um vai ter uma pegada diferente, mas são os dois oráculos fantásticos. Tá? E eles vão trabalhar dessa forma, cada um com a sua linguagem vai trazer os esclarecimentos para o consulente. Tá bom? Boa semana a todos, espero ter esclarecido um pouquinho essa questão. Um abraço.